agora eu vou conversar com a Lilian, que é psicóloga. Boa tarde, Lilian. Muito obrigada pela sua presença. Nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento a dois, né, Lilian? Tem melhorado o relacionamento a dois ou tem piorado com o passar dos anos? Olha, eu acredito que isso depende muito de cada um, né? A gente sempre tem a esperança de que, como os relacionamentos são vitais e necessários, a gente acredita que eles têm melhorado. As pessoas têm acreditado mais no amor? Antigamente a gente via em rodas de amigas, de amigos, tipo, eu não quero saber de casar, eu não quero saber de namorar. Hoje eu já tenho escutado diferente, tipo, eu quero sim um parceiro, eu quero uma parceira, eu quero constituir uma família. Eu acho que as pessoas estão resgatando mais a família, não? Concordo com você. Acredito que é um valor que as pessoas têm corrido bastante atrás. Estão meio confusas, né? Porque a gente recebe muita informação e as coisas acontecem muito rápido, mas eu acho que esse é um valor que está sendo resgatado, sim. E que maravilha, né? A família é tudo. Se você tem essa vontadinha de constituir uma família, corra atrás mesmo, porque é muito, muito importante. E o que você me diz sobre esse namoro que está se iniciando? De repente alguém está numa paquera e vai iniciar uma relação. O que você acha que é importante para que essa relação comece bem? Veja, eu acho que é importante a gente entender que, como é o início, muitas coisas vão dar o caminho ou o foco, né? Eu acredito que esse é um momento onde não precisa existir pressa. Aí é uma coisa que me preocupa, porque a gente vê muito no consultório, principalmente, né, as pessoas. Isso acontece mais com as mulheres, né, pela nossa questão natural, enfim, de gênero. Mas aquela pressa, aquela coisa assim, eu estou namorando há 2 meses e não deu certo, né? 2 meses para um relacionamento é muito pouquinho, então esse seria um começo, né? Então acho que a questão de não ter pressa é muito importante e de aprender, né, exatamente esse momento de descoberta, né? Então aquela coisa de descobrir o que o outro gosta, descobrir como é que o outro se comporta. Eu acho que esta data que está prestes, né, a gente participar agora nesse final de semana, para as pessoas que estão iniciando um relacionamento, esse talvez seja o grande segredo. A expectativa um pouco mais dosadinha e curtir aquele momento, né? Sem muita ansiedade de que aquilo vai ser tudo. Existe uma vida toda, como você falou, né? Além do dia 12, a importância, acho que você deu uma dica muito interessante sobre fazer o Dia dos Namorados todos os dias, a gente poder comemorar, né, a vida a dois, o relacionamento a dois, a todos os dias. As mulheres sonham muito ainda com esse, a gente teve agora o casamento aí da princesa. As mulheres sonham muito com esse tipo de casamento? Continuamos sonhando bastante. Encantado. Eu acho que essa é uma coisa que atrapalha. Não sou contra o romantismo, acho que ele precisa existir e que ele realmente é um foguinho que mantém o relacionamento, mas nós mulheres muitas vezes acabamos vindo com muita expectativa romântica, né? Literalmente daquele conto de fadas. Achando que tudo é lindo, cavalo branco, viveram felizes para sempre, e a gente acaba idealizando muito, né? E aí a gente esquece um pouquinho de colocar umas pitadas de realidade. Então a gente precisa aprender um pouco mais assim, o príncipe vem, mas eu sempre costumo dizer que o sapo vem junto, né? Não vem o príncipe sozinho. Isso, não vem o príncipe sozinho, o sapinho sempre vem junto. Então a gente precisa, né, cuidar do príncipe, agradar o sapo, aprender a conviver com os dois, né? Isso acontece conosco também, né? A gente não tem no conto, quer dizer, recentemente a gente tem aí um desenho da princesa e o sapo, né, que ela vira sapo junto, eu achei bem interessante, mas nós também temos, enquanto mulheres, esse lado, mas a nossa visão, o nosso olhar de mulher continua sendo bem romântico, a gente continua bem influenciada por causa disso, e aí uma pitadinha, né, para deixar bem temperadinha a relação de realidade é importante, e esse equilíbrio eu diria que é o segredo, né? A comunicação, você falou também, né, ela também é uma palavra-chave, né? Saber se comunicar, né? Isso, saber se comunicar. E é bem isso, não adianta você não saber se comunicar. Nós falamos no programa agora, esses dias, sobre a questão do poder da comunicação. Porque às vezes você pode dizer tudo o que você é afim de dizer. Até o seu tom de voz vai ajudar nessa comunicação. Com certeza. Porque não adianta você sair gritando, berrando, que não vai resolver nada. Em relacionamento nenhum. Não é só entre você e seu parceiro, não. É no seu trabalho, é com a sua família. Enfim, eu acho que grosseria e grito não resolve nada em lugar nenhum. Não.
Isso aí não leva ninguém a lugar nenhum, não. Os casamentos hoje estão durando mais? Então, eu acho que... O tempo que vive com qualidade, porque hoje ninguém precisa mais ficar num casamento por ficar, porque a família quer, porque a sociedade quer, porque você tem que provar isso para a família e sociedade. Hoje as pessoas vivem intensamente. Você acha que isso já está acontecendo? Eu acho que essas colocações são bem importantes da gente entender, né? O viver intensamente não quer dizer necessariamente que eu vivi tudo que eu tinha para viver em um ano, por exemplo. Sim. Meu casamento acabou porque eu vivi tudo em um ano. Difícil quando a gente fala de relacionamento, a gente falar sobre esse espaço de tempo de um ano, é muito pouquinho. Sim. Eu volto na palavrinha que eu falei agora há pouco, que é o equilíbrio. Então eu entendo que isso é muito importante. Comunicação é muito importante, mas a gente vê hoje as pessoas muito nos extremos. Né? Vou pegar mais uma coisa que a gente falou agora há pouco e vou repetir. A questão da pressa é muito grande e aí isso acaba se atropelando, né? Eu acho difícil a gente dizer que as relações são mais felizes hoje, né? Esse mais feliz seria relacionado ao quê? À história, por exemplo, dos nossos pais, ao que a gente vê na TV. Então, eu acho importante as pessoas terem um pouquinho desse momento de reflexão, para pensar um pouquinho, né? O meu casamento é mais feliz? É mais feliz, a gente aí está falando uma comparação, com o quê? Né? E a felicidade a gente vai construindo de pouquinho. E a felicidade, né, se constrói, né? Exatamente, como casamento. A gente vê muito no consultório, às vezes, as mulheres preocupadas assim, mas o meu casamento foi lindo. A gente estava falando do dia do evento, né, onde aquilo iniciou-se. Onde a festa. Isso, né? Mas às vezes a gente tem essa ilusão de que assim, o meu casamento, o evento, a data, a cerimônia foi legal e aí isso é garantia de que tudo dure para sempre, então. Né? E não é bem assim, porque no dia seguinte, né? A realidade não é aquela festa, a festa está né? Maravilhosa. O que não quer dizer que a gente não possa construir uma relação de qualidade. Eu acho que expectativa existe para bons relacionamentos e casamentos bons. Mas todo casamento bom também tem as suas pitadinhas de imperfeições, eu diria. Não existe perfeição, né, gente? Isso é o rico, é o pobre, não interessa. Perfeição, que se alguém falar que seu casamento é perfeito, que a sua relação é perfeita, está mentindo. Não existe. Ele é perfeito com as imperfeições, porque aí eu tenho equilíbrio. É teu equilíbrio, até porque eu acho que seria tão chato, com certeza. Seria totalmente imperfeito você viver uma relação onde tudo que você quer está sendo feito, onde só amém, amém. A gente, às vezes, se a pessoa fica muito num relacionamento muito amém, amém, você já não quer saber. Porque é tudo muito bom mesmo, perde a emoção, bem, tem que ter uma pitadinha de tudo, na verdade. Lilian, deixa o teu telefone para contato, por favor. O nosso telefone comercial é 3018-5939. Estamos no Centro Cívico. 3018-5939. Super fácil. Quiser falar com a Lilian, está ali no consultório, marca horário com ela, que ela vai ter o prazer em atender. Também pode mandar aqui no nosso mural alguma pergunta que você queira saber. Mande aqui que a Lilian vai estar entrando depois e respondendo para você. Com certeza. Quero agradecer a sua presença imensamente. Muitíssimo obrigada. Quero que você volte para a gente poder falar um pouquinho mais sobre relacionamentos e tantos outros assuntos. Joia, muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde.